Concepção dialética da história. Antônio Gramsci. Parte 2. Problemas de filosofia e de história. A discussão científica. Na colocação dos problemas históricos críticos, não se deve conceber a discussão científica como um processo judiciário, no qual há um réu e um promotor, que deve demonstrar por obrigação que o réu é culpado e digno de ser tirado de circulação. Na discussão científica, já que se supõe que o interesse seja a pesquisa da verdade e o progresso da ciência, demonstra ser mais avançado quem se coloca do ponto de vista segundo o qual o adversário pode expressar uma exigência que deva ser incorporada, ainda que como um momento subordinado na sua própria construção. Compreender e valorizar com realismo a posição e as razões do adversário, e o adversário é talvez todo pensamento passado, significa justamente estar liberto da prisão das ideologias, no sentido pejorativo de cego fanatismo ideológico. Isto é, significa colocar-se em um ponto de vista crítico, o único fecundo na pesquisa científica. Filosofia e história. O que devemos entender por filosofia em uma época histórica, é qual é a importância e a significação das filosofias dos filósofos em cada uma destas épocas históricas. Aceita a definição de que Benedetto Croce dá de religião, isto é, a de uma concepção do mundo que se transformou em norma de vida, e que norma de vida não se entende em sentido livresco, mas realizada na vida prática. A maior parte dos homens são filósofos, na medida em que atuam praticamente, e nesta sua ação, nas linhas diretoras de sua conduta, está contida implicitamente uma concepção do mundo, uma filosofia. A história da filosofia, como é comumente entendida, isto é, como história das filosofias dos filósofos, é a história das tentativas e das iniciativas ideológicas de uma determinada classe de pessoas para mudar, corrigir e aperfeiçoar as concepções do mundo existentes em todas as épocas determinadas, e para mudar, portanto, as normas de condutas que lhes são relativas e adequadas, ou seja, para mudar a atividade prática em seu conjunto. Do ponto de vista que nos interessa, o estudo da história e da lógica das diversas filosofias dos filósofos não é suficiente, pelo menos como orientação metodológica. Deve-se chamar a atenção para as outras partes da história da filosofia, isto é, para as concepções do mundo das grandes massas, para as dos mais restritos grupos dirigentes ou intelectuais, e, finalmente, para as ligações entre estes vários complexos culturais e a filosofia dos filósofos. A filosofia de uma época não é a filosofia deste ou daquele filósofo, deste ou daquele grupo de intelectuais, desta ou daquela grande parcela das massas populares. É a combinação de todos estes elementos, culminando em uma determinada direção, na qual sua culminação torna-se norma de ação coletiva. Isto é, torna-se história concreta e completa, integral. A filosofia de uma época histórica, portanto, não é senão a história desta mesma época. Não é senão a massa de variações que o grupo dirigente conseguiu determinar na realidade precedente. Neste sentido, história e filosofia são inseparáveis, formam um bloco. Os elementos filosóficos propriamente ditos, porém, podem ser distinguidos em todos os seus diversos graus, como filosofia dos filósofos, como concepção dos grupos dirigentes, cultura filosófica, e como religiões das grandes massas.
e pode-se ver como em cada um destes graus ocorrem formas diversas de combinação ideológica. Filosofia criadora. O que é filosofia? Uma atividade puramente receptiva e, quando muito, ordenadora, ou uma atividade absolutamente criadora? Deve-se definir o que se entende por receptivo, ordenador, criativo. Receptivo implica a certeza de um mundo exterior absolutamente mutável, que existe, em geral, objetivamente no sentido vulgar do termo. O ordenador aproxima-se de receptivo, se bem que implique uma atividade do pensamento. Esta atividade é limitada e estreita. Mas o que significa criador? Significará que o mundo exterior é criado pelo pensamento? Mas por qual pensamento? E de quem? Pode-se cair no solipsismo, e na realidade toda forma de idealismo cai necessariamente no solipsismo. Para escapar ao solipsismo e, ao mesmo tempo, às concepções mecanicistas que estão implícitas na concepção do pensamento como atividade receptiva e ordenadora, deve-se colocar o problema de uma maneira historicista e, simultaneamente, colocar na base da filosofia a vontade, em última instância, a atividade prática ou política, mas uma vontade racional, não arbitrária, que se realiza enquanto corresponde às necessidades objetivas históricas, isto é, enquanto a própria história universal no momento da sua atuação progressiva. Se esta vontade é inicialmente representada por um indivíduo singular, a sua racionalidade é testada pelo fato de ser ela acolhida por um grande número e acolhida permanentemente, isto é, para se tornar uma cultura, um bom senso, uma concepção do mundo, uma ética adequada à sua estrutura. Até a filosofia clássica alemã, a filosofia foi concebida como atividade receptiva, ou, na melhor hipótese, ordenadora. Isto é, foi concebida como um mecanismo foi concebida como conhecimento de um mecanismo que funcionasse objetivamente fora do homem. A filosofia clássica alemã introduz o conceito de criatividade do pensamento, mas em um sentido idealista e especulativo. Ao que parece, somente a filosofia da praxis realizou um passo à frente no pensamento, sobre a base da filosofia clássica alemã, evitando qualquer tendência para o solipsismo, historicizando o pensamento, na medida em que o assume como concepção do mundo, como bom senso difuso na multidão. E esta difusão não seria concebível sem racionalidade ou historicidade, e difuso de tal maneira que possa converter-se em norma ativa de conduta. Devem-se entender criador, portanto, no sentido relativo, no sentido de pensamento que modifica a maneira de sentir do maior número e, em consequência, a própria realidade, que não pode ser pensada sem presença deste maior número. Criador também no sentido em que ensina como não existe uma realidade em si mesmo, e em si e por si, mas apenas em relação histórica com os homens que a modificam, etc. Importância histórica de uma filosofia. Muitas pesquisas e estudos sobre o significado da história das diversas filosofias são absolutamente estéreis e cerebrinos, já que não se leva em conta o fato de que muitos sistemas filosóficos são expressões puramente individuais, ou quase, e que a parte que neles pode ser chamada de histórica é frequentemente mínima e negada por um complexo de abstrações de origem puramente racional e abstrata.
É possível dizer que o valor histórico de uma filosofia pode ser calculado a partir da eficácia prática que ela conquistou. E prática deve ser entendida em um sentido lato. Se é verdade que toda filosofia é a expressão de uma sociedade, ela deveria reagir sobre a sociedade, determinar certos efeitos positivos e negativos. A medida em que ela reage é justamente a medida da sua importância histórica, de não ser ela elucubração individual, mas de fato histórico. O filósofo. Estabelecido o princípio de que todos os homens são filósofos, isto é, que entre os filósofos profissionais ou técnicos e os demais homens não existem diferença qualitativa, mas apenas quantitativa. E neste caso, quantidade tem um significado bastante particular, que não pode ser confundido com a soma aritmética, porque indica maior ou menos ou menor homogeneidade, coerência, logicidade, etc. Isto é, quantidade de elementos qualitativos. Deve-se ver, todavia, em que consiste propriamente esta diferença. Desta forma, não será exato chamar de filosofia qualquer tendência de pensamento, qualquer orientação geral, etc. E nem mesmo qualquer concepção de mundo e de vida. O filósofo poderá se chamar um operário qualificado, em contraposição aos manuais, mas nem mesmo isso é exato, já que na indústria, além dos operários manuais e dos qualificados, existe o engenheiro, o qual conhece o ofício não apenas praticamente, mas também teórica e historicamente. O filósofo profissional ou técnico não só pensa com maior rigor lógico, com maior coerência, com maior espírito do sistema do que os outros homens, mas conhece toda a história do pensamento, isto é, sabe quais as razões do desenvolvimento que o pensamento sofreu até ele, e está em condições de retornar os problemas a partir do ponto onde eles se encontram, após terem sofrido a mais alta tentativa de solução, etc. Ele tem no campo do pensamento a mesma função que nos diversos campos científicos têm os especialistas. Entretanto, existe uma diferença entre o filósofo especialista e os demais especialistas, a saber, a de que o filósofo especialista se aproxima mais dos outros homens do que os demais especialistas. Foi justamente o ter feito do filósofo especialista uma figura similar na ciência aos demais especialistas o que determinou a caricatura do filósofo. Na realidade, é possível imaginar um entomólogo especialista sem que os outros homens sejam entomólogos empíricos. Um especialista da trigonometria sem que a maior parte dos outros homens se ocupem na trigonometria, etc. Pode-se encontrar ciências refinadíssimas, especializadíssimas, necessárias, mas nem por isso comuns. Mas é impossível pensar em um homem que não seja também filósofo, que não pense, já que o pensar é próprio do homem como tal, a menos que se trate de um caso de idiota patológico. A linguagem, as línguas, o senso comum. Em que reside exatamente o valor do que se costuma chamar senso comum ou bom senso? Não apenas no fato de que, ainda que implicitamente, o senso comum empregue o princípio de causalidade, mas no fato muito mais limitado de que, em uma série de juízos, o senso comum identifique a causa exata, simples e imediata, e não se deixando desviar por fantasmagorias e obscuridades metafísicas, pseudo-profundas, pseudo-científicas, etc. O senso comum não podia deixar de ser exaltado nos séculos XVII e XVIII,
Quando houve uma reação ao princípio de autoridade representado pela Bíblia e por Aristóteles, descobriu-se, com efeito, que no senso comum existia uma certa dose de experimentalismo e da observação direta da realidade, ainda que empírica e limitada. Também hoje, em casos similares, tem-se o mesmo julgamento sobre o valor do senso comum, se bem que a situação tenha se modificado e que o senso comum atual seja muito mais limitado em seu valor intrínseco. Colocada a filosofia como concepção do mundo, e o trabalho filosófico sendo concebido não mais apenas como elaboração individual de conceitos sistematicamente coerentes, mas além disso, e sobretudo, como luta cultural para transformar a mentalidade popular e divulgar as inovações filosóficas que se revelem historicamente verdadeiras, na medida em que se tornem concretamente, isto é, histórica e socialmente universais, a questão da linguagem e das línguas deve ser tecnicamente colocada em primeiro plano. Deve-se rever as publicações pragmatistas a este respeito. Nota de rodapé. Conferir os Scritti de G. Vailati, Florença, 1911, entre os quais o estudo A linguagem como obstáculo à eliminação de contrastes ilusórios. Fim da nota de rodapé. No caso dos pragmatistas, como em geral com relação a qualquer outra tentativa de sistematização orgânica da filosofia, nada indica que a referência seja à totalidade do sistema, ou ao seu núcleo essencial. Creio poder dizer que a concepção da linguagem de Vailati e de outros pragmatistas é inaceitável. Todavia, parece-me que eles perceberam exigências reais e as descreveram com exatidão aproximativa, mesmo se não conseguiram colocar os problemas e encontrar as soluções. Pode-se dizer, eu creio, que a linguagem é essencialmente um nome coletivo. Ele não pressupõe uma coisa única, nem no tempo, nem no espaço. A linguagem significa também cultura e filosofia, ainda que no nível do senso comum. E, portanto, o fato linguagem é, na realidade, uma multiplicidade de fatos, mais ou menos organicamente coerentes e coordenados. No extremo limite, pode-se dizer que todo ser falante tem uma linguagem pessoal e própria, isto é, um modo pessoal de pensar e de sentir. A cultura, em seus vários níveis, unifica uma maior ou menor quantidade de indivíduos em estratos numerosos, em contato mais ou menos expressivos, que se entende entre si em diversos degraus, etc. São estas diferenças e distinções histórico-sociais que se refletem na linguagem comum, produzindo os obstáculos e as causas de erro, das quais os pragmatistas trataram. Disto se deduz a importância que tem o momento cultural, também na atividade prática, coletiva. Todo ato histórico não pode deixar de ser realizado pelo homem coletivo. Isto é, ele pressupõe a obtenção de uma unidade cultural social, pela qual uma multiplicidade de vontades desagregadas com fins heterogêneos se solidificam na busca de um mesmo fim, sobre a base de uma idêntica e comum concepção do mundo, geral e particular, atuante transitoriamente, por meio da emoção, ou aparentemente de modo que a base intelectual esteja tão radicada, assimilada e vivida, que possa se transformar em paixão. Já que assim ocorre, revela-se a importância da questão linguística geral, isto é, da obtenção coletiva de um mesmo clima cultural. Este problema pode e deve ser relacionado com a colocação moderna da doutrina e da prática pedagógicas, segundo as quais a relação entre professor e aluno é uma relação ativa, de vinculações recíprocas, e que, portanto, todo professor é sempre aluno e todo aluno professor.
Mas a relação pedagógica não pode ser limitada às relações especificamente escolásticas, através das quais as novas gerações entram em contato com as antigas e absorvem as suas experiências e os seus valores historicamente necessários, amadurecendo e desenvolvendo uma personalidade própria, histórica e culturalmente superior. Esta relação existe em toda a sociedade no seu conjunto e em todo indivíduo com relação aos outros indivíduos, bem como entre camaradas intelectuais e não intelectuais, entre governos e governados, entre elites e seguidores, entre dirigentes e dirigidos, entre vanguardas e o corpo do exército. Toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica, que se verifica não apenas no interior de uma nação entre as diversas forças que a compõem, mas em todo o campo internacional e mundial, entre conjuntos de civilizações nacionais e continentais. Daí ser possível dizer que a personalidade histórica de um filósofo individual é também dada pela relação ativa entre ele e o ambiente cultural, que ele quer modificar. Ambiente que reage sobre o filósofo e, obrigando-o a uma permanente autocrítica, funciona como professor. Compreende-se assim porque uma das maiores reivindicações das modernas camadas intelectuais do campo político seja a da chamada liberdade de pensamento e de expressão do pensamento, impressa e associação. Já que só existe esta condição política, se realiza a relação de professor-discípulo, no sentido mais geral, acima do mencionado. E na realidade, só assim surge historicamente um novo tipo de filósofo, que se pode chamar de filósofo democrático, isto é, um filósofo consciente de que a personalidade não se limita à sua individualidade física, mas é uma relação social ativa de modificação do ambiente cultural. Quando o pensador se contenta com o próprio pensamento, subjetivamente livre, isto é, abstratamente livre, é hoje motivo de troça. A unidade entre ciência e vida é uma unidade ativa, somente nela se realizando a liberdade de pensamento. Ela é uma relação mestre-aluno, uma relação entre filósofo e ambiente, no qual se atua e onde se extraem os problemas necessários para colocar e resolver. Isto é a relação filosofia-história. O que é o homem? É esta a primeira e principal pergunta da filosofia. Como respondê-la? A definição pode ser encontrada no próprio homem, isto é, em cada homem singular. Mas ela é exata? Em cada homem singular pode-se encontrar o que é cada homem singular. Mas não nos interessa o que é cada homem singular. Problema que significa, ademais, o que é cada homem singular em cada momento singular. Se observarmos bem, veremos que, ao colocarmos a pergunta o que é o homem, queremos dizer o que é o homem, o que é que o homem pode se tornar. Isto é, se o homem pode controlar seu próprio destino, se ele pode se fazer, se ele pode criar sua própria vida. Digamos, portanto, que o homem é um processo, precisamente o processo de seus fatos. Observando ainda melhor, a própria pergunta o que é o homem não é uma pergunta abstrata ou objetiva. Ela nasce do fato de termos refletido sobre nós mesmos e sobre os outros, e de querermos saber, de acordo com o que vimos e refletimos, aquilo que somos, aquilo que podemos ser, se realmente e dentro de que limites somos criadores de nós mesmos, da nossa vida, do nosso destino. E nós queremos saber isto hoje, nas condições de hoje, na vida de hoje, e não de uma vida qualquer e de um homem qualquer.
A pergunta nasceu e recebeu seu conteúdo de determinadas e especiais maneiras de considerar a vida do homem. A mais importante delas é a religião, e uma determinada religião, o catolicismo. Nota de rodapé. Gramsci tinha uma tara por atacar o catolicismo. Deve ter sofrido alguma coisa na infância. Fim da nota. Na realidade, ao perguntarmos o que é o homem e qual é a importância que tem a sua vontade e a sua atividade concreta na criação de si mesmo e de sua vida, queremos dizer: o catolicismo é uma concepção exata do homem e da vida? Sendo católicos, isto é, fazendo do catolicismo uma norma de vida, erramos ou acertamos? Todos têm a vaga intuição de que fazer do catolicismo uma norma de vida é um equívoco. Tanto assim que ninguém se atém ao catolicismo como norma de vida, mesmo declarando-se católico. Um católico integral, isto é, que aplique em cada ato de sua vida as normas católicas, pareceria um monstro, o que é, indubitavelmente, a crítica mais rigorosa e mais peremptória do próprio catolicismo. Nota do narrador. Tô dizendo, o cara tem tara por catolicistas. Católico praticante, para ele é um monstro. O que um cara desse é, hein? Então minha avó, tadinha, é um monstro para esse cara. Ah, vai plantar quiabo, desgraçado. Fim da minha consideração. Os católicos dirão que nenhuma outra concepção é seguida rigorosamente no que tem razão. Mas isso demonstra apenas que não existe de fato, historicamente, uma maneira de conceber e de agir igual para todos os homens. Não há nenhuma razão favorável ao catolicismo, se bem que este, de modo de pensar e de agir, esteja organizado há séculos com esta finalidade, o que ainda não ocorreu com nenhuma religião com mesmos meios, com o mesmo espírito de sistema, com a mesma continuidade e centralização. Do ponto de vista filosófico, o que não satisfaz no catolicismo é o fato de ele, não obstante tudo, colocar a causa do mal no próprio homem individual, isto é, conceber o homem como um indivíduo bem definido e limitado. É possível dizer-se que todas as filosofias que existiram até hoje reproduziram esta posição do catolicismo, isto é, conceberam o homem como um indivíduo limitado à sua individualidade e o espírito como sendo esta individualidade. É neste ponto que o conceito do homem deve ser reformado. Em suma, deve-se conceber o homem como uma série de relações ativas, um processo, no qual, se a individualidade tem a máxima importância, não é, todavia, o único elemento a ser considerado. A humanidade que se reflete em cada individualidade é composta de diversos elementos. 1. O indivíduo. 2. Os outros homens. 3. A natureza. Nota do narrador. Novamente, Gramsci, ele centraliza todo o pensamento na materialidade. Ele desconsidera o elemento mais importante, Deus, que para ele é um simples devaneio. Mas para quem é religioso e conhece a palavra e vive a verdade, Deus é o elemento gerador e é sensorialmente entendido, não necessariamente da forma comunista. Aliás, digo, nunca da forma comunista. Fim da nota do narrador. Mas o segundo e o terceiro elemento não são tão simples quanto poderia parecer. O indivíduo não entra em relação com os outros homens por justa posição, mas organicamente,
isto é, na medida em que passa a fazer parte de organismos, dos mais simples aos mais complexos. Desta forma, o homem não entra em relação com a natureza simplesmente pelo fato de ele mesmo ser natureza, mas ativamente por meio do trabalho e da técnica. E mais, estas relações não são mecânicas, são ativas e conscientes, ou seja, correspondem a um grau maior ou menor de inteligibilidade que delas tenham o homem individual. Daí ser possível dizer que cada um transforma-se a si mesmo, se modifica na medida em que transforma e modifica todo o conjunto de relações do qual ele é o ponto central. Neste sentido, o verdadeiro filósofo é, e não pode deixar de ser, nada mais do que o político, isto é, o homem ativo que modifica o ambiente, entendido por ambiente e conjunto das relações de que o indivíduo faz parte. Se a própria individualidade é o conjunto destas relações, conquistar uma personalidade significa adquirir consciência destas relações. Modificar a própria personalidade significa modificar o conjunto dessas relações. Estas relações, contudo, como vimos, não são simples, enquanto algumas delas são necessárias, outras são voluntárias. Além disso, ter consciência mais ou menos profunda delas, isto é, conhecer mais ou menos o modo pelo qual elas podem se modificar, já as modifica. As próprias relações necessárias, na medida em que são conhecidas em sua necessidade, mudam de aspecto e de importância. Nesse sentido, o conhecimento é poder. Mas o problema é complexo, ainda por um outro aspecto. Não é suficiente conhecer o conjunto das relações enquanto existem em um dado momento como um dado sistema, mas importa conhecê-los geneticamente, em seu movimento de formação, já que todo indivíduo é não somente a síntese das relações existentes, mas também a história destas relações, isto é, resumo de todo o passado. Dir-se-á que o que cada indivíduo pode modificar é muito pouco com relação às suas forças. Isto é verdadeiro apenas até um certo ponto, já que o indivíduo pode associar-se com todos os que querem a mesma modificação. E se esta modificação é racional, o indivíduo pode multiplicar-se por um elevado número de vezes, obtendo uma modificação bem mais radical do que à primeira vista parecia possível. As sociedades das quais um indivíduo pode participar são muito numerosas, mais do que pode parecer. É através dessas sociedades que o indivíduo faz parte do gênero humano. Por conseguinte, são múltiplas as maneiras pelas quais os indivíduos entram em relação com a natureza, já que por técnica deve-se entender não só o conjunto de noções científicas aplicada na indústria, como se entende costumeiramente, mas também os instrumentos mentais, o conhecimento filosófico. É um lugar comum a afirmação de que o homem não pode ser concebido senão como vivendo em sociedade. Todavia, não se extraem de tal afirmação todas as consequências necessárias, inclusive individuais, a saber que uma determinada sociedade humana pressupõe uma determinada sociedade de coisas. Na verdade, até agora, estes organismos supra-individuais têm recebido uma significação mecanicista e determinada. Tanto as societas hominum como as societas rerum. Daí a reação contra este ponto de vista. É necessário elaborar uma doutrina na qual todas estas relações sejam ativas e dinâmicas, fixando bem claramente que a sede desta atividade é a consciência do homem individual que conhece, quer admira, cria na medida em que já conhece, quer admira, cria, etc. E do homem concebido não isoladamente, mas repleto de possibilidades oferecidas pelos outros homens e pela sociedade das coisas, da qual não pode deixar de ter um certo conhecimento.
Assim como todo homem é filósofo, todo homem é cientista. A afirmação de Feuerbach, "homem é aquele, ele come", pode ser tomada em si mesma, interpretada de diferentes maneiras. Interpretada primária é imbecil. O homem é, em cada oportunidade, aquilo que come materialmente, isto é, os alimentos, tem uma imediata influência determinante sobre o seu modo de pensar. Recorde-se da afirmação de Amadeu, nota de rodapé. Amadeu Bordiga, ex-dirigente comunista, extremista, posteriormente expulso do partido. Nota do editor. Fim da nota de rodapé. Segundo a qual, se alguém soubesse o que um homem comeu antes de um discurso, por exemplo, poderia interpretar melhor o próprio discurso. Afirmação infantil e de fato estranha até à ciência positiva, já que o cérebro não se nutre de feijão ou de batatas, pois os alimentos reconstituem as moléculas do cérebro, transformados em substâncias homogêneas e assimiláveis, isto é, que têm a mesma natureza potencial das moléculas cerebrais. Se esta afirmação fosse verdadeira, a história teria sua matriz determinante na cozinha, e as revoluções coincidiriam com as modificações radicais na alimentação da massa. É o contrário que é historicamente verdadeiro, isto é, são as revoluções e o desenvolvimento histórico global que modificam a alimentação e criam os gostos sucessivos na escolha dos alimentos. Não foi a colheita regular do trigo que extinguiu o nomadismo, mas, ao contrário, foram as condições emergentes opostas ao nomadismo que conduziram às colheitas regulares, etc. Nota de rodapé. Conferir. Esta afirmação de Feuerbach, com a campanha de S.E. Marinetti contra a Pataciuta, bem como a polêmica de S.E. Bontempelli em sua defesa. Isso ocorreu em 1930, em pleno desenvolvimento da crise mundial. Fim da nota de rodapé. Entretanto, é também verdade que o homem é o que come, na medida em que a alimentação é uma das expressões das relações sociais em seu conjunto, em que todo agrupamento social tem uma alimentação fundamental própria. Mas, da mesma maneira, é possível dizer que o homem é o seu vestuário. O homem é a sua moradia. O homem é o seu modo particular de reprodução, ou seja, a sua família. Já que, na alimentação, no vestuário, na casa, na reprodução, residem elementos da vida social, nos quais, da maneira mais evidente e ampla, isto é, com extensão de massa, manifesta-se o conjunto das relações sociais. O problema de que o homem é sempre, portanto, o chamado problema da natureza humana, ou mesmo o chamado homem em geral, isto é, a tentativa de criar a ciência do homem, uma filosofia que parta de um conceito inicialmente unitário, de uma abstração na qual se possa conter todo humano. Mas o humano, como conceito, o fato unitário, é o ponto de partida ou o ponto de chegada. Ou melhor, não será esta investigação um resíduo teológico ou metafísico na medida em que é colocado como ponto de partida? A filosofia não pode ser reduzida a uma antropologia naturalista. Isto é, a unidade do gênero humano não é dada pela natureza biológica do homem. As diferenças do homem, que o têm importância na história, não são as biológicas. Raças, conformação do crânio, cor da pele, etc. E isto se reduz à afirmação: o homem é o que come. Come trigo na Europa, arroz na Ásia, etc. Que se reduzirá depois a outra afirmação: o homem é o país no qual habita. Já que a maioria dos alimentos em geral está ligada à terra em que se habita. Nem tampouco a unidade biológica teve jamais grande influência na história.
O homem é o animal que devorou a si mesmo, justamente quando estava mais próximo do estado natural, isto é, quando não podia multiplicar artificialmente a produção dos bens naturais. Tampouco a faculdade de raciocinar, ou o espírito, criou a referida unidade. Nem também pode ser reconhecida como fato unitário, já que é um conceito apenas formal e categórico. Não o pensamento, mas o que realmente se pensa, une ou diferencia dos homens. A afirmação... Dá uma notinha, uma pausinha aqui, pessoal. Nota do narrador. Eu fico tentando entender o que um ateu que materializa as definições do homem e da natureza entende por espírito, quando ele usa esse termo para definir o relacionamento do homem com o alimento. Ele acabou de citar que a faculdade de raciocinar significa espírito. Ele usou um ou. É complicado entender a cabeça de um comunista. A falta de Deus transforma o chutômetro em ciência social. Fim da nota de narrador. A afirmação de que a natureza humana é o conjunto das relações sociais é a resposta mais satisfatória porque inclui a ideia do devenir. O homem devém transforma-se continuamente com as transformações das relações sociais e também porque nega o homem em geral. De fato, as relações sociais são expressas por diversos grupos de homens que se pressupõem uns aos outros, cuja unidade é dialética e não formal. O homem é aristocrático enquanto é servo da gleba, etc. Também é possível dizer que a natureza do homem é a história, e no sentido entendida, a história como igual ao espírito, de que a natureza do homem é o espírito. Contanto que se dê à história significado de devenir, em uma concórdia discors, que não parte da unidade, mas que tem em si as razões de uma unidade possível. Por isso a natureza humana não pode ser encontrada em nenhum homem particular, mas em toda a história do gênero humano. E o fato de que se adote a palavra do gênero, de caráter naturalista, tem seu significado. Enquanto em cada indivíduo se encontram características postas em relevo pela contradição com as dos outros homens. A concepção do espírito das filosofias tradicionais, bem como a natureza humana encontrada na sua biologia, deveriam ser explicadas como utopias científicas, que substituem a utopia maior da natureza buscada em Deus. E os homens, filhos de Deus, e servem para indicar o contínuo trabalho da história, uma aspiração racional e sentimental, etc. É verdade que tanto as religiões que afirmam a igualdade dos homens como filhos de Deus, quanto as filosofias que afirmam sua igualdade pelo fato de participarem da faculdade de raciocinar, foram expressões de complexos movimentos revolucionários, respectivamente, a transformação do mundo clássico e a transformação do mundo medieval, que colocaram os mais poderosos elos do desenvolvimento histórico. Que a dialética hegeliana tenha sido o último reflexo destas grandes encruzilhadas históricas e que a dialética de expressão das contradições sociais deva se transformar com o desaparecimento dessas contradições em uma pura dialética conceitual, isto é a base das últimas filosofias de fundamento utópico como a de Croce. A história, a igualdade real, ou seja,
O grau de espiritualidade atingido pelo processo histórico da natureza humana é idêntica ao sistema de associações privadas e públicas, explícitas e implícitas, que se entrecruzem no Estado e no sistema mundial político. Trata-se de igualdade sentida como tais entre os membros de uma associação e de desigualdade sentida entre as diversas associações. Igualdades e desigualdades que valem na medida em que elas se tenha consciência, individualmente e como um grupo. Desta forma, chega-se também à igualdade ou equação entre filosofia e política, entre pensamento e ação. Em suma, uma filosofia da praxis. Tudo é político, inclusive a filosofia e as filosofias. E a única filosofia é a história em um ato, ou seja, a própria vida. É neste sentido que se pode interpretar a tese do proletariado alemão como herdeiro da filosofia clássica alemã. E pode-se afirmar que a teorização e a realização da hegemonia, praticada por Licht, foi também um grande acontecimento metafísico. Progresso e devenir. Estamos em face de duas coisas diversas ou de aspectos diversos de um mesmo conceito? O progresso é uma ideologia, o devenir uma concepção filosófica. O progresso depende de uma determinada mentalidade, de cuja constituição participam certos homens, certos elementos culturais historicamente determinados. O devenir é um conceito filosófico, do qual pode estar ausente o progresso. Na ideia de progresso está subentendida a possibilidade de uma mensuração quantitativa e qualitativa, mais e melhor. Supõe-se, portanto, uma medida fixa ou fixável, mas esta medida é dada pelo passado, por uma certa fase do passado, ou por certos aspectos mensuráveis, etc. Não se deve pensar em um sistema métrico do progresso. Como nasceu a ideia do progresso? Este nascimento representa um fato cultural fundamental chamado a marcar época? Creio que sim. O nascimento e o desenvolvimento da ideia de progresso correspondem à consciência difusa de que se existiu uma certa relação entre a sociedade e a natureza, incluindo o conceito de natureza, o de acaso e o de irracionalidade. Relação de tal espécie que os homens, em seu conjunto, estão mais seguros quanto ao seu futuro, podendo conceber racionalmente planos globais para a sua vida. Para manter a ideia do progresso, Leopardi vê-se obrigado a recorrer às erupções vulcânicas, isto é, aos fenômenos naturais, que são ainda irresistíveis e sem remédio. Mas no passado existem forças irresistíveis bem mais numerosas, carestias, epidemias, etc., que dentro de certos limites foram dominadas. É indubitável que o progresso foi uma ideologia democrática, bem como é também indubitável que tenham servido politicamente na formação dos modernos estados constitucionais, etc. Igualmente é incontestável que ela hoje já não mais está no seu auge. Mas em que sentido? Não no sentido de que tenha perdido a fé na possibilidade de dominar racionalmente a natureza e o acaso, mas no sentido democrático, ou seja, no que os portadores oficiais do progresso tornaram-se incapazes deste domínio, já que suscitaram forças destruidoras atuais tão perigosas e angustiantes quanto as do passado, hoje socialmente esquecidas, mas não por todos os elementos sociais, já que os camponeses continuam a não compreender o progresso, isto é, acreditam estar, e estão realmente em grande medida, sob o domínio das forças naturais e do acaso, conservando, portanto, uma mentalidade mágica, medieval, religiosa, tais como as crises, o desemprego, etc. Nota do narrador. Novamente aqui,
uma materialidade do pensamento alheio. Gramsci atribui a mentalidade de um camponês, um caboclo da roça, como medieval, que crê no acaso. Ele chama Deus de acaso. Tenho muita pena de Gramsci não ter conhecido o poder de Deus e como ele se manifesta naqueles que o conhecem. Como ele nunca o conheceu, nunca entendeu. E se voltasse novamente, eu diria, nunca entenderá aquilo que você traduz como acaso. Seu desgraçado. Fim da minha nota. A crise da ideia de progresso, portanto, não é uma crise da ideia em si, mas uma crise dos portadores dessa ideia, das quais se tornaram eles mesmos uma natureza de que deve ser dominada. Os ataques à ideia do progresso nessa situação são muito interessados e tendenciosos. É possível separar a ideia de progresso da de devenir? Não creio. Elas nasceram conjuntamente, como a política, na França, como filosofia, na Alemanha, posteriormente desenvolvida na Itália. No devenir, procurou-se salvar o que de mais concreto existe no progresso, o movimento. Aliás, um movimento dialético, um profundo e, portanto, um aprofundamento. Portanto, já que o progresso está ligado à concepção vulgar da evolução. De um pequeno artigo de Aldo Capasso, publicado na Itália Literária, de 4 de dezembro de 1932, cito alguns trechos que revelam as dúvidas vulgares sobre estes problemas. Abre aspas. Também entre nós é comum o escárnio em face do otimismo humanitário e democrático de estilo oitocentista. Leopardi não é um solitário quando se refere ironicamente aos tipos progressistas. Porém, inventou-se o astucioso disfarce do progresso, que é o devaneio idealista. Ideia que passará à história como sendo mais italiana do que alemã. Mas que sentido pode ter um devaneio que consegue ad infinitum um melhoramento que jamais será equiparável a um bem físico? Quando falta o critério de um último degrau estável, falta também ao melhoramento a unidade de medida. E, por outro lado, nem mesmo poderemos nos satisfazer com a crença de que somos homens vivos e reais, melhores do que, por exemplo, os romanos ou os cristãos, já que, sendo o melhoramento entendido em sentido inteiramente ideal, é perfeitamente admissível que nós todos sejamos hoje decadentes. E quanto àqueles, eram quase todos plenos e mesmo santos. Assim, do ponto de vista dialético, a atividade de ascensão ad infinitum, implícita no conceito de devenir, resulta igualmente injustificável, pois o melhoramento ético é um fato individual, e no plano individual, é possível concluir, examinando caso por caso, que toda época recente é decadente. Então o conceito do devenir otimista torna-se inatingível, tanto no plano ideal quanto no plano real. Sabe-se como Croce negava valor raciocinativo a Leopardi, assegurando que o pessimismo e o otimismo são atitudes sentimentais, não filosóficas. Mas o pessimista poderia argumentar que a concepção do devenir idealista é um fato otimista e sentimental, já que o pessimista e o otimista
se não são movidos pela fé no transcendente, concebem da mesma maneira a história. Como o envolver de um rio sem foz, e posteriormente colocam o acento ou sobre o rio, ou sobre a palavra sem foz, a depender do seu estado sentimental. Dizem uns, não há foz, mas, como em um desenvolvida do ontem no hoje, como um rio harmonioso, a continuidade das ondas e a sobrevivência de desenvolvida do ontem no hoje. E outros dizem, a continuidade de otimismo tanto quanto o pessimismo é sentimento. Disto, resulta que nenhuma filosofia pode deixar de ter uma atitude sentimental, como pessimismo ou como otimismo, etc, etc. Fecha aspas. Não há muita coerência no pensamento de Capasso, mas sua maneira de pensar é expressiva de um estado de espírito difuso, muito pedante e incerto, muito desconexo e superficial. Inclusive, talvez, sem muita honestidade e real intelectual, lealdade, e sem necessária logicidade formal. A questão é sempre a mesma. O que é o homem? O que é a natureza humana? Se define o homem como indivíduo psicológico ou especulativamente, estes problemas do progresso e do devanir são insolúveis ou puramente verbais. Se concebe o homem como o conjunto das relações sociais, entretanto, revela-se que toda comparação no tempo entre homens é impossível, já que se trata de coisas diversas, se não mesmo heterogêneas. Por outro lado, dado que o homem é também o conjunto de suas condições de vida, pode-se medir quantitativamente a diferença entre o passado e o presente, já que é possível medir a proporção na qual o homem domina a natureza e o acaso. A possibilidade não é a realidade, mas é também a ela uma realidade. Que o homem possa ou não fazer determinada coisa, isto tem importância na valorização daquilo que realmente se faz. Possibilidade quer dizer liberdade. A medida da liberdade entra na definição do homem. Que existam as possibilidades objetivas de não se morrer de fome e que mesmo assim se morra de fome é algo importante ao que parece. Mas a existência das condições objetivas ou possibilidade ou liberdade ainda não é suficiente. É necessário conhecê-las e saber utilizá-las, querer utilizá-las. O homem nesse sentido é a vontade concreta, isto é, a aplicação efetiva do querer abstrato ou do impulso vital aos meios concretos que realizam esta vontade. Cria-se a própria personalidade. Dando uma direção determinada e concreta, racional, ao próprio impulso vital ou vontade. 2. Identificando aos meios que tornam esta vontade concreta e determinada e não arbitrária. 3. Contribuindo para modificar o conjunto das condições concretas que realizam esta vontade, na medida de suas próprias forças e da maneira mais frutífera. O homem deve ser concebido como um bloco histórico de elementos puramente subjetivos e individuais, e de elementos de massa, objetivos ou materiais, com os quais o indivíduo está em relação ativa. Transformam o mundo exterior, as relações gerais. Significa fortalecer a si mesmo, desenvolver a si mesmo. É uma alusão e um erro supor que o melhoramento ético seja puramente individual. A síntese dos elementos constitutivos da individualidade é individual, mas ela não se realiza e desenvolve sem uma atividade para o exterior. Atividade transformadoras das relações externas, desde as com a natureza e com os outros homens, em vários níveis, nos diversos ciclos em que se vive, até a relação máxima
que abraça todo o gênero humano. Por isso, é possível dizer que o homem é essencialmente político, já que a atividade para transformar e dirigir conscientemente os homens realiza a sua humanidade, a sua natureza humana. Continua no próximo capítulo.